Bom dia, pessoal, tudo bem a todos? Quando me convidaram para falar nesse evento, eu confesso para vocês que eu fiquei alguns minutos pensando em falar algo que impactasse a vida de vocês. E, num primeiro momento, eu me frustrei um pouco, porque eu pensei, bom, eu acho que eu fiz coisas comuns na minha vida. Eu nasci numa família que não tinha boas condições financeiras, estudei porque eu acreditava que estudar era a única oportunidade que eu tinha de mudar minha realidade, e fui colhendo aos poucos o fruto desses estudos. Então, eu fiz minha especialização em energia renovável na Espanha, que foi fruto de uma bolsa que eu conquistei. E, no final dessa retrospectiva, eu pensei, não, mas, de verdade, eventos extraordinários na vida são coisas que eu fiz comuns, mas com dedicação, com verdade e com sentido, acreditando no sentido daquilo. Então, o evento extraordinário que eu tenho para contar da minha vida para vocês é que, sim, nossas coisas comuns são extraordinárias, mas vocês têm que acreditar naquilo que vocês fazem, vocês têm que enxergar um sentido naquilo. Então, assim, por mais que a gente pense que nossa vida é uma vida talvez comum, na verdade, não. Amanhã, por exemplo, pode ser vocês aqui no meu lugar, falando para um público desse tamanho, e, no meu lugar, o que vocês estariam pensando? Eu tenho 2 desafios pessoais aqui nesse evento. O primeiro é falar em público. E o outro desafio pessoal é falar em público sem que vocês percebam que eu sou mineira. Então, eu acho que o segundo desafio pessoal é mais difícil que o primeiro. Mas aqui eu não vim falar dos meus desafios pessoais hoje para vocês. Eu vim falar de um desafio, um duplo desafio que a gente enfrenta como sociedade, que é a necessidade de gerar mais energia para fomentar um desenvolvimento e um crescimento econômico versus a necessidade de promover uma transição para uma sociedade com menos carbono. Quando iniciou o assunto de talvez uma mudança climática, um aumento na temperatura do planeta, alguns anos atrás, era totalmente improvável a gente acreditar que se podia, sim, gerar energia sem nos basear nos combustíveis fósseis. Hoje, de fato, o aquecimento global é um consenso entre os cientistas. As consequências a gente vê no nosso dia a dia, esse clima instável, verões fora de época, invernos quentes, e algumas delas já são totalmente irreversíveis. Ou seja, se hoje a gente parasse de emitir carbono, ainda assim teríamos consequências disso. Então, nesse sentido, o que a gente precisa hoje? Sabe-se que a descarbonização ele não é um único caminho, não tem só um caminho para a descarbonização da sociedade. Ela é uma série de abordagens combinadas que devem ser rápidas e generalizadas. Quando eu falo numa abordagem generalizada, primeiro eu tenho que focar na conscientização humana e institucional. Seria conscientização humana, uma conscientização de nós como sociedade e como nós nos organizamos. E uma conscientização institucional seria como os governos se organizam, políticas e estratégias para se alcançar um determinado objetivo. Quando eu falo numa abordagem rápida, o que você quer dizer com isso, Vanessa? Aí sim entra o papel das energias renováveis, como uma ferramenta essencial de ação. Por isso, o objetivo da ONU 13, que fala sobre o combate contra a mudança do clima, engloba o objetivo da ONU, da Agenda 2030, que justamente vem destacar a necessidade de aumentar a participação das energias renováveis na matriz elétrica mundial, matriz energética. Aqui eu vou introduzir um conceito para vocês que muita gente confunde matriz energética com matriz elétrica. O que seria matriz energética? São aquelas fontes disponíveis na natureza que ainda não passaram por um processo de transformação. Já a matriz elétrica são aquelas fontes disponíveis apenas para a geração de energia elétrica. As duas matrizes elas podem ser divididas em energias renováveis e não renováveis. As energias não renováveis são aquelas finitas, ou que a sua reposição não vai acontecer numa escala de tempo humana. Então, nesse sentido, eu poderia estar aqui falando as inúmeras vantagens das energias renováveis, não só para a diminuição da emissão de carbono, mas exemplos. As energias renováveis geralmente são endógenas, ou seja, aquele recurso está naquele local. Então, isso diminui a dependência energética de um país, facilita a universalização da energia, que também é um dos objetivos 7 da ONU. Elas
fomentam o crescimento econômico, a indústria local, a geração de empregos. Mas hoje eu queria mostrar para vocês um pouco do contexto brasileiro. Aqui no Brasil, quando a gente fala de energias renováveis, nós temos uma matriz elétrica predominantemente renovável. Por quê? Graças às nossas características naturais. Hoje, a nossa matriz elétrica, cerca de 80,4%, tem a participação de renováveis graças às nossas hidrelétricas. Porém, para um país, é extremamente perigoso depender só de uma fonte de energia, mesmo que essa energia seja renovável, como é o nosso caso. Então, hoje, o governo já está com medidas e ações para fomentar a inserção de outras renováveis na nossa matriz, como a eólica e a solar, fotovoltaica, que são energias já muito maduras e muito competitivas. Mas eu queria deixar um questionamento hoje aqui para vocês. Vocês, de fato, acreditam que o Brasil é um país sustentável porque cerca de 80% da nossa matriz elétrica é predominantemente renovável? Não. A resposta é não. Por quê? Porque para existir geração, tem que ter uma demanda. E quando eu falo em demanda, eu falo em consumo. Quando eu falo em consumo, eu falo consumo consciente, que significa eficiência energética. Pouco se tem discutido de eficiência energética. Eu vou fazer outra pergunta que parece um pouco óbvia, a resposta, mas não é. Vocês sabem qual é a energia 100% limpa? Renovável, eólica, hidrelétrica? Não. A única energia 100% limpa, primeiro, é aquela que não precisa ser gerada. E segundo, é aquela que é economizada. Todas as fontes de energias renováveis geram impacto no ciclo de vida. Hidrelétricas, por suas imensas áreas alagradas, solar fotovoltaica pelos minerais que compõem as placas, enfim, todas elas vão gerar um certo impacto. Então, a reflexão que eu queria deixar hoje para vocês é que a gente tem que olhar para os dois lados da equação, não só para a geração. Será que esse tema não é discutido porque não interessa a alguns setores economicamente o fato de otimizar demandas, melhorar sistemas, diminuir perdas? Porque, de fato, a geração, quando eu falo de renováveis, elas já são competitivas, elas já geram rendimento econômico. E talvez para alguns setores não seja tão cômodo falar da demanda. Então, a reflexão que eu queria deixar hoje aqui para vocês é que os objetivos da ONU da Agenda 2030, eles devem começar por nós. Nós precisamos, primeiro, ter uma visão crítica de tudo que a gente escuta e de tudo que a gente vê. Toda a história tem os dois lados. Inserir e aumentar a inserção das energias renováveis é importante, eu não estou falando aqui que não é. É importante e é uma ação que realmente deve ser continuada. Mas é suficiente? Não, não é suficiente. A gente tem um longo caminho para percorrer como país e o que a gente precisa é de pessoas que tenham visão crítica, que pensem acerca daquilo, que estudem, que pesquisem. Então, eu queria agradecer a oportunidade de participar desse evento. Bom, eu acredito que fomentar esse tema, não só o tema de meio ambiente, como todos os temas acerca da Agenda 2030, é muito importante e eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Será um imenso prazer atendê-los. Obrigada.